This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui para falar sobre um tema que acho que todo mundo sente um pouquinho. Mas antes, Bia, apresente nosso podcast. Ah, muito bem. A gente está aqui, mulheres de voz. Mulheres de voz. Bia e... Elisa! Para falarmos um pouquinho, na verdade não falarmos, fofocarmos. Enquanto a gente está se maquiando. Bem lembrado, que eu Não é mesmo? esqueço. Que são duas coisas que as pessoas já por muito tempo trouxeram tabu, assim. Ah, isso aí é besteira, é coisa de mulher. E etc, e etc, e etc. Vários julgamentos pra gente como mulheres. Deixa eu testar seu Prime. Claro. A Bruna Tavares. Ai, obrigada. Como se fosse algo banal, né? E sempre colocam a gente como mulher, como... É bem cheiroso. Tem cheiro de shampoo. Mas Elisa, é bom. acabou a nossa publi. Não, mas é gostoso. Acabou. Se a gente um dia tivesse a publi da Bruna Tavares, a gente foi... Já foi. Não, mas é bom, acho. Não, cheirinho de shampoo. Gostoso, é. É muito cheiroso, só pra informação de todo mundo. Mas enfim, estamos aqui, né? E aí sempre foi visto como algo banal falarmos e fofocarmos como mulheres, trocarmos, estarmos unidas. E aí, uma coisa que nos une, às vezes, é essa parte da estética. E mais ou menos, na verdade, né? Também traz umas invariedades. Então, sempre esse lugar de busque, porém não vivencie e todo mundo está em validade. Aqui não, a gente vai estar fofocando, fazendo tudo isso que dizem pra gente não falar, que é banal. Mas com o quê? Com um repertório até de pesquisas. Pois hoje Elisa pesquisou bastante pro tema de hoje. Eu gosto bastante do tema de hoje, que é sobre controle. E eu acho que a situação de estar em controle, sentir a sensação de controle, querer controlar, é muito comum, principalmente... Eu não sei se é pra nós mulheres, mas acho que isso é ser humano. Todos nós. Ser humano gosta muito de controle. E é uma coisa que eu falo muito na terapia e que não deixa de ser verdade, porque o ser humano, ele criou várias formas de controlar. Então a gente criou o calendário para controlar os dias, os meses, os anos. A gente criou o relógio para controlar o tempo. A gente cria celular que assim, na ponta da nossa... Eu brinquei até, né? A gente fez a entrevista pra Capricho. E aí elas estavam... Eu até coloquei isso como um exemplo. Eu falei, nossa, tipo, na palma da nossa mão, tem isso que a gente tem. A hora, qual o tempo que vai ter, quanto tempo que eu levo, quantos minutos, quilômetros, passos eu dou pra chegar em tal lugar. Sim. Então, assim, a gente se sente muito nesse controle. Ah, eu consigo falar com todo mundo ao mesmo tempo. E é uma sensação de onipresença e onisciência muito grande que cada dia que passa a gente tem. Só que nem você falou, é algo histórico. A Luísa, que é da nossa equipe, ela estava até trazendo um exemplo pra mim outro dia sobre essa questão da irrigação. Em algum ponto lá atrás, na época que a galera estava fazendo as plantações, eles tiveram que criar uma organização e um controle, por exemplo, da própria plantação. Então, eles tinham que olhar o sol, eles tiveram que criar lá as condições deles e estabelecer alguns princípios para eles entenderem, opa, agora está em época de seca, agora está em época mais úmida, enfim. Só que ela falou assim, mas até eles ali atrás, quando eles começaram a fazer isso, eles erraram. Com certeza. E a gente, com todos esses artifícios também que a gente tem, a gente também pode errar. A gente também pode correr riscos e não ter controle sobre as coisas. E acho que é aí que tá o negócio. Você ter o controle não é algo ruim. O mínimo de controle é o conhecido como organização também. Exato. Você precisa se organizar. Você precisa ter noção do que você vai fazer, quando você vai fazer. Porque se não fosse isso, gente, assim, a gente ia marcar vários compromissos no mesmo horário. A gente ainda faz isso mesmo com as situações de controle, né? E ia se sobrecarregar, ia tentar achar que é onipresente e onisciente, não é? Mas o excesso desse controle também, que eu acho que é o foco aqui do que a gente vai falar hoje, que é o problemático. Por quê? Não tem problema você querer controlar minimamente sua vida. Isso é bom, isso faz bem pra gente. Mas é diferente da gente querer planejar cada passo que a gente vai dar, quando a gente vai dar, com que idade a gente vai ter e com quem a gente vai estar. Sim. Até porque isso leva à frustração, né? E a gente não quer viver a frustração. Apesar que, olha que interessante. Muitas vezes a gente busca o controle tentando
evitar a frustração. Então, eu vou controlar tudo para evitar a frustração, a tristeza. Bruna Tavares também. Ah, tá. Pra puxar um pouco o saco, né? Então, a gente faz isso acreditando que, de algum modo, a gente vai conseguir não viver essas emoções que são ditas como ruins. Mas a busca excessiva também pelo controle também leva a isso. Então, será que a gente tem como fugir disso? Cara, eu acho que... Eu tava fazendo um post sobre isso agora, inclusive. Eu acho que é um eterno looping. Sim. É um eterno looping de, tipo... Controlo pra não sentir algumas coisas, sinto algumas coisas e aí eu controlo. Então, vira um looping mesmo. E eu acho que é um pouco difícil a gente conseguir medir isso, porque... Primeiro que é uma coisa muito individual. Então, a forma que eu controlo talvez não seja a forma que você controla. Mas, ao mesmo tempo, cada pessoa tem uma vivência diferente, que é o que eu tava vendo nas pesquisas. Uma coisa que interfere muito na sensação de controle e a forma como as pessoas controlam é idade, religião e escolaridade. Então... Que é isso, Bia? Ué, eu tô marcando, você não sabe o que é? Mas eu quero ver o que é. Ah, essa aqui. Ah, é tá. como se fosse sombra. E o que eu tava vendo nessa pesquisa é que a idade interfere muito, porque a partir da fase adulta, as pessoas começam a controlar muito. E é quando as responsabilidades de trabalho, família, dívidas, contas começam a surgir. Então, no começo da fase adulta, começa essa sensação excessiva de controle. Então, vai pra fase adulta, que aí, super controle, quero controlar tudo, tenho que fazer tudo. E vai pra parte que você vai ficando mais velho, então, idoso. Então, o foco muda do que O você quer foco. controlar? A sensação de controle diminui. Por quê? E aí que vem a parte de escolaridade e também renda. Porque é muito fácil a gente falar que a sensação de controle diminui para uma pessoa que se torna aposentado, sendo que a gente sabe que a realidade do nosso país... E ninguém consegue mais ninguém aposentar. consegue aposentar. A verdade é essa. E aí que vem o grande problema, porque a sensação de controle, e nesse estudo ele falou isso, que tem um problema. Porque ao mesmo tempo que você avalia que algumas pessoas, por conta da idade, têm essa menor necessidade de controle, então eu não preciso mais me preocupar em levantar cedo pro meu trabalho, eu não preciso mais me preocupar em ter o dinheiro para pagar minhas contas, porque eu sei que a aposentadoria vai vir, só que hoje não é uma realidade. Então, é um estudo, sabe, um pouco controverso, e ele fala sobre isso, que é difícil a gente avaliar essa sensação de controle por conta das várias variáveis. E aí eu fiquei pensando o quanto, então, o controle tem a ver com estabilidade. Sim. Quanto mais Estável. variáveis estáveis eu tenho, é melhor ir pro controle. Porque assim, ó, se a gente for parar pra pensar, quando eu tô na escola, eu sei que ano que vem vai ser a 8ª série. Sim. Eu sei que depois já vir o 1º ano, nessa sequência. Então, assim, eu já sei o que tá por vir. Meu que já tá contada a minha sequência. Sim. Aí tu vai pra faculdade já tem um pouco assim da uma instabilidade. Acaba a faculdade. Ainda tem estabilidade na faculdade. Mas acaba a faculdade geral, tá assim, meu Deus, o que eu faço? Aonde que eu vou? Porque é mais instável. Não, é totalmente instável. É como se a nossa vida inteira a gente tivesse um cronograma e que seguir com números. Então, 1ª série, 2ª série, 3ª série. Exato. Gente, eu dei uma chinelada na minha cara. Tudo bem, eu sempre tô com chinelada, Elisa. Então você vai estar normal aqui. E aí, do nada, a gente sai da faculdade. E isso num cenário extremamente privilegiado, quando você faz uma faculdade. Exato. Mas aí você sai da faculdade seguindo o ciclo imposto. E aí você faz o quê com isso? Eu acho que essa sensação de controle começa a surgir, que foi o que o estudo falou. Então começa a aumentar mesmo, porque é quando você meio que tira o piso, tira o chão. Então agora é você e você. Não, então, além disso, né, tem muita diferença. Eu saio da faculdade, quando eu saio da faculdade, eu não tenho estabilidade nenhuma em relação ao financeiro, eu tenho, né, de algum modo, um apoio dos meus pais, mas a única coisa que estável que eu tinha certeza que fazer era, eu tenho que pagar um FIES daqui a um ano e meio. O que eu faço? Então, eu não tinha mais nada de estável, além dessa certeza de tendo contas pra pagar, vivo num lugar capitalista. Estou lascado, eu tenho que encontrar outras formas de me sentir mais segura. E eu acho que estabilidade dá essa segurança. Então tá tudo um pouco controlado, né? É controlado.
Ó, a falha. Tá tudo um pouco relacionado. O controle, ele vem muito também para buscar essa segurança. Sim, com certeza. E é uma segurança que a gente tenta ter em tantas áreas que a gente não percebe o quanto é incontrolável. Porque tudo bem você querer controlar a sua agenda, vai. Querer controlar quando você tem sessões, quando você tem clientes. Sim. Mas como que você vai controlar quando você tá triste, quando você tá feliz? E aí, eu acho que isso é um pouco frustrante, porque a gente aprende muito como controlar, mas a gente não aprende que não dá pra controlar tudo. Então, eu acho que tem um mito de que se eu estou sem controle das coisas, eu estou descontrolada, é o caos, é quase uma sensação caótica. Mas eu me lembrei de uma boa referência sobre isso, que é Brené Brown. O quanto que ela fala sobre esse lugar de falta de controle, não necessariamente ser caótico, mas ser sobre vulnerabilidade. Sobre, de algum modo, a gente se firmar em coisas que a gente já tem, em ferramentas, utensílios que a gente já tem, recursos que a gente já tem, e entrar na arena da vida e falar assim, tem que ter coragem agora. Né? E eu acho que é essa sensação assim que me dá. Talvez a gente tentar não olhar para o outro lado da moeda do controle, não necessariamente precisando ser tão negativo do jeito que eu acho que a gente aprende que é. O controle? O descontrole. A falta de controle. Eu concordo, eu acho que... Cara, eu super concordo, mas eu demorei 2 anos na terapia pra entender isso. Então, assim... Não, eu concordo na teoria, né? Mas eu mesmo, na pessoa física, como você bem sabe, provavelmente, se você está ouvindo que sabe, eu gosto das coisas mais rigidazinhas, controladas. Pra mim, assim, aí eu falo, mas é organização, né, gente? É o mínimo. É o mínimo pra se estar. Realidade, eu tô contando quase assim, vamos. Os segundos. Isso, não, eu acho isso que realmente você implica muito a sua vulnerabilidade e aí vai juntando muitas coisinhas, porque o descontrole, além de ser algo mal visto, é algo preocupante, é algo até patologicamente falando, uma mulher descontrolada é algo patológico mesmo. Que é louca. Mas, em compensação, você falou isso, assim, é algo preocupante, mas pros homens não. Porque Você não acha mais preocupante também pros Não, homens? pra gente que entende, mas é muito naturalizado na nossa sociedade o homem descontrolado. Ele tá sentindo entendi, raiva. entendi. Ele tem a permissão de sentir essa raiva. Ele é homem, ele pode expressar dessa forma quase que física, quebrando coisas, etc. A mulher não. Eu acho que tem significados diferentes. E visões diferentes também pra isso, né? Acho que é estigma diferente, né? Acho que também Isso, o perfeito. homem descontrolado me vem um medo, sabia? Eu também. Como mulher, me vem essa emoção, medo de pensar no homem descontrolado. Ao ver uma mulher descontrolada, eu penso... Eu não sei se é porque, né, a gente estuda sobre isso, mas me vem um lugar de sofrimento, assim. Nossa, eu sei que isso não é uma coisa boa, mas me vem muita palavra histeria. Uma mulher descontrolada, pra mim, é a palavra histeria. De histérica mesmo. Que é a mulher em sofrimento. E colocaram nesse lugar bem estigmatizado de histérica como uma coisa assim, é louca. Não tem controle de si, das suas emoções. E como uma mulher não tem controle das suas emoções? A mulher é emocional. Não pode. Só que a verdade já colocaram pra gente algo que a gente não tem controle e nunca vai ter. Emoções. Mas é a única coisa que você pode controlar. Mas é a única coisa que não é incontrolável também, né? É bem injusto. Bem Exato. injusto. Meio que já quase que foi feito pra gente falhar. É como se você jogasse sabendo que você ia perder. Exato. Exatamente. E eu acho que a gente... Tá pensativa, Bia? Porque eu acho que a gente, como mulher, na verdade, se relaciona muito assim com controle mesmo. Talvez a gente tente controlar muitas coisas porque a gente sabe a realidade que a gente vive é muito instável pra gente. É uma realidade muito cruel. Em que, se a gente não estiver preparada para diversas situações, a gente sabe o que a gente vai sofrer. Então, o controle é quase como uma gota de segurança. Né?
E isso é bem complicado também, porque o controle dá esse senso de que a gente é responsável, consegue ser responsável por tudo. Consegue se responsabilizar, né? Só que ao mesmo tempo a gente não consegue. É impossível. E aí o que fica? A culpa. Faz sentido. Se algo sai do nosso controle, sobra a culpa. Refletiu aí? Refletindo. E aí, gente, eu vou trazer, então, tava falando da Brené Brown, um trecho dela, e aí ver como isso... Que emoção você sente ao ver esse texto? E vocês que estão ouvindo também, vendo, vai. também sentem, tá? Quando passamos uma existência inteira esperando até nos tornarmos à prova de bala ou perfeitos para entrar no jogo, para entrar na arena da vida, sacrificamos relacionamentos e oportunidades que podem ser irrecuperáveis. Desperdiçamos nosso tempo precioso e viramos as costas para os nossos talentos, aquelas contribuições exclusivas que somente nós mesmos podemos dar. E aí? Sinto um pouco de pena. De quem? De mim mesma. Por quê? Que vive isso, entende? E das pessoas que vivem isso também. E como sentir pena? Uma dosinha, né? Eu e meus amigos, a gente fala cantadinho, tipo... Você olha e você fala, o que você faz? Não faz nada, né? Faz, muda. É, né? Mas aí... Difícil, né, cara? Difícil. Que é isso também. O que envolve entrar na arena da vida desse jeito, se a gente não tá com colete à prova de balas? É difícil. E nunca vai estar também. Porque eu acho que o colete nessa história é o controle. É a falsa ideia do Do controle. controle. Eu acho que as experiências, e até pra gente ir finalizando, eu acho que tem algumas sensações e situações que a gente passa na vida que a gente percebe que a gente não tem controle. E uma delas é a perda. Eu acho que a maior sensação da falta do controle é quando a gente acaba perdendo alguém. Ou perdendo alguma oportunidade. Perdendo alguma experiência. Porque, sabe assim... Mas será que a gente precisa... Aí vai entrar uma coisa filosófica, Ai, meu viu? Deus do céu. A galera da psicanálise vai gritar nesse momento de... Será que a gente realmente precisa perder coisas pra lidar com a falta? Porque a verdade é que a gente sempre vai ter faltas. Então, E a gente com não precisa falta, não. agir de presença. Agir com a perda. Então, com a falta, não. Mas acho que com a ausência do controle. Porque com a falta... Eu acho que eu vejo a falta como algo muito... Às vezes você já não tá lá, mesmo estando. Tem a falta em relações. Às vezes você termina muito antes de terminar. Sim. Mas o controle, você perde depois que você termina. Então, o controle de você ver a pessoa, de você saber sobre a pessoa, tem um certo controle. Por isso que eu acho que algumas situações, quando você tá num relacionamento, se demora mais pra terminar. Porque mesmo você não estando mais com a pessoa, de verdade, você ainda tem o controle sobre ela. Então, o controle não vem pra preencher uma falta? Sim. Mesmo ela não... Mas Não eu tá acredito lá. que não precisa... Então, acho que não precisa já perder pra lidar com falta. Talvez a minha sensação é a gente constantemente se depara com as nossas faltas. A gente constantemente se depara com a falta de amor, com a falta de conhecimento sobre algo, com a falta de expectativas sobre alguma situação, a falta de recursos para outras coisas. Então, o que a gente finge que tampa com isso? Sabe aquele meme que tem um band-aid assim? Que tá falando? É isso, sim. Controle. Eu tenho controle disso. Mas a falta é inerente a gente. É de parar pra pensar. Dá pra fazer um outro episódio só sobre isso, sobre a falta. A parte que falta, Elisa. Sua A parte... cara. Eu amo esse livro, gente. Meu Deus do céu. Sua cara esse livro, a gente falar sobre isso. A gente pode fazer um episódio sobre isso. No antigo modelo que a gente tinha, a Elisa sempre indicava esse livro. E a parte que falta um encontro grandioso. Muito bom também. Eu amo. Mas acho que é isso, né? Ficamos aí com É essas... isso, gente. Muitos questionamentos, muitos pontos em aberto. Porque é o quê? Falta. Falta.
Nossa, não, terminou. É sobre isso, Musiquinha Mish. filosófica. Mas é isso, gente. Inclusive, falem pra gente como que foi ouvir esse podcast, porque bateu aqui pra gente de uma forma e é importante a gente saber como vocês estão escutando isso também. Sim. E é isso. Aproveitem também para seguir nossas redes sociais, @pod.mulherdevoz, no Instagram, no TikTok. Siga a gente também no psi.bianca. Sim, que a gente tá fazendo vários posts de colaboração. Sim, com o @ do podcast, né? Isso. E também sobre várias coisas que a gente discute aqui, também tá lá no psi.bianca. Uhum. E também, que mais? Manda seu caso, sua história, se você quiser. A gente lá. tem outro Quadro. que é só sobre histórias de voz. Então, Histórias se você tem alguma história, mande para nós. mv.mulherdevoz@gmail. gmail.com. Perfeito, é isso, gente. E até o próximo episódio. Beijo! Tchau. This my shit. All the girls love me like this. She's the queen bee, the star.